Portal AIB News. Associação da Imprensa do Brasil. Eleições 2020. Olá, amigos eleitores do município do Rio de Janeiro. Quem fala aqui é Alexandre Fiani, do portal AIB News, da Associação da Imprensa do Brasil. Hoje estaremos entrevistando um candidato à reeleição como vereador. Nós temos aqui o Major Eli Tuzalém. Meu querido, o que te leva a querer vir novamente a candidato a vereador do município do Rio de Janeiro, agora em 2020? Alexandre Fiani, obrigado pela oportunidade, obrigado telespectador. Primeiramente, a gente tem que analisar o que nos levou à política, né? Eu sou policial, como diz no meu nome político, Major Eli Tuzalém. Foram 20 anos servindo a Polícia Militar, servindo a sociedade, no fronte, vendo a realidade da criminalidade, da violência, né, o sofrimento dos nossos policiais. Então isso nos levou à política, dar voz às forças de segurança. O militar, ele tem a liberdade de expressão muitas vezes questionada pelo regulamento. Então quando você toma uma posição política, quando você passa a questionar, e esse nosso questionamento, ele surge durante a cleptocracia do governo Cabral, onde o erário público foi dilapidado juntamente com o projeto de poder do PT, do Lula, né? Policiais morrendo. Então é nesse momento, é nesse contexto que nós nos tornamos uma liderança e passamos a questionar, através das redes sociais, todo o sistema que geria o Rio de Janeiro, né? Na verdade a gestão era de caos. Morria policial de manhã, de tarde, de noite, a gente não tinha uma resposta, não tinha uma sensibilização por parte das autoridades, não havia sensibilidade. Então é nesse contexto que a gente começa a questionar todo o sistema, toda a estrutura e passa a representar a parte da Polícia Militar, a parte da tropa e da sociedade conservadora. Então, por que vir a reeleição? Porque nós iniciamos um trabalho, né, nós temos hoje um mandato de 1 ano e 11 meses, onde nós desenvolvemos várias ações, principalmente na garantia de direitos, né, na garantia, na humanização da polícia, enxergar o policial, entender que ele também é um ser humano, que ele também tem direitos humanos, né, tentar trazer a realidade dos direitos humanos para os humanos direitos, né, que é um pedido, um clamor da sociedade. Então, nesse 1 ano e 11 meses, nós desenvolvemos várias ações, não esquecendo no nosso papel de munícipe, né, fiscalização do executivo, ações que tragam benefícios para a vida do carioca, mas também nós levantamos a questão da segurança pública em nível municipal e garantia de direitos. Por isso, eu sou candidato à reeleição, para continuar o trabalho, para buscar otimizar, melhorar a prestação de serviço, trazer qualidade de vida para os nossos agentes de segurança e para a sociedade. Major, caso você venha a ser reeleito nessa eleição, quais seriam as suas prioridades para o município do Rio de Janeiro? Bem, o Rio de Janeiro ele sofre com a ausência de investimentos privados, né? Enquanto a gente não tiver um ambiente seguro, o empresário não adianta que ele não investe. A gente precisa do investidor, a gente precisa dos fundos internacionais. O Rio de Janeiro é lindo, uma cidade linda. Você tem aí região da Barra, você tem Arpoador, você tem a Zona Sul, você tem as florestas, né? O conjunto de florestas da Tijuca, você tem a região de Guaratiba, você tem um potencial turístico tremendo. Mas como é que você traz o turista, como é que você traz o investidor, como é que você vai colocar um projeto de resort, como o presidente Bolsonaro chegou a citar lá em Angra, e eu acho que na zona oeste do Rio, em várias regiões a gente pode ter resorts aqui. Mas como é que você traz esse investidor? Sem segurança, né? Vídeo de guerra de facção, o último enfrentamento do crime organizado na região do Estácio, foram mais de 300 marginais. A última guerra na Rocinha, dados da inteligência, apontam para um envolvimento de mais de 1.000 marginais, de várias comunidades diferentes, se consorciando e se degladiando dia e noite durante vários dias. Isso parando a cidade, assustando todo mundo. Então, nossa prioridade é trazer investimentos, é trabalhar investimentos, né? Eu sou vice-presidente da Comissão de Transporte, então também tem um viés de mobilidade urbana, porque com mobilidade as pessoas têm o direito de vir, chegam em casa mais rápido, têm qualidade de vida e a circulação de bens e capitais é favorecida.
Sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, então tenho o sonho da gente ter uma zona industrial que permita as empresas de TI, né, algo tipo um Vale do Silício no Rio de Janeiro, né, onde as empresas se instalem com benefícios fiscais, com infraestrutura, né? Não basta dar o benefício fiscal, você tem que ter infraestrutura. O empresário ele tem que chegar até a empresa, ele não pode ter um buraco, tem que ser iluminado, você tem que ter a poda de árvore, você tem que ter segurança para que essa circulação aconteça. Então, nossa meta, nosso projeto para o ano que vem é trabalhar segurança pública em nível municipal, mobilidade urbana, ações de fiscalização do executivo, dos recursos públicos, né? Saber se o médico está na UPA, se na clínica da família, se esse médico está lá, se o recurso está chegando, né? Se o recurso veio do governo federal e onde ele parou, se está tendo gargalo, a questão das OS que tem que ser acompanhadas de perto. Então, para o nosso próximo mandato, se for da vontade de Deus, a gente estiver lá, é trabalhar isso: mobilidade urbana, segurança, fiscalização do executivo e novos projetos que fomentem o comércio na cidade. Iremos falar agora sobre serviços públicos. Major, me diz, com relação à educação pública, quais seriam as suas pretensões para esse setor de serviço público? Bem, uma das ações que nós tivemos dentro desse nosso ano e 10 meses de mandato foi a criação de uma comissão especial para avaliar a segurança nas escolas do município. Tudo é importante, mas segurança é fundamental. Nossas crianças, nossos filhos, seus filhos, meus filhos, quando eles chegam na escola, a sensação dos pais é que o filho está seguro. E nós precisamos que isso seja real. Ano passado, nós tivemos um massacre numa escola de São Paulo, a Escola Raul Brasil, né, onde crianças que estavam em aula foram assassinadas por 2 marginais. No Rio de Janeiro, nós tivemos um episódio similar, na Escola Tasso da Silveira, em Realengo. Então, de lá para cá, eu fiz esse levantamento. No Rio de Janeiro não se apresentou um projeto, não se apresentou um estudo, nenhuma medida foi feita, foi tomada, seja pelo Executivo, Legislativo ou Judiciário, no sentido de garantir a segurança e a integridade das crianças. Então nós aprovamos essa comissão, apresentamos essa comissão, é uma comissão mista, ela vai ter a presença de vários partidos, e eu pretendo visitar as escolas, fiscalizar as estruturas e fazer ao final um relatório apontando aquilo que tem que ser modificado, aquilo que precisa ser feito para que o pai deixe a criança na escola e tenha segurança. Dentro desses viés da educação, nós também apresentamos um projeto chamado Aplicativo na Escola, que é uma forma do pai ter o controle da frequência, do desenvolvimento do aluno, né, do comportamento dele, tudo pelo celular. A gente vive num mundo tecnológico, não podemos ignorar a tecnologia. Eu, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu tenho que trazer ideias, projetos que fomentem o uso da tecnologia na otimização dos recursos. E esse projeto foi aprovado, eu tenho orgulho dele, e também é uma pauta que a gente pretende carregar. Outra coisa, alinhado com o nosso presidente da República e com o atual prefeito da cidade, que tem o apoio do presidente, nós temos a ideia, né, a visão de colégios militares, que podem ser operados pela Guarda Municipal, pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiro, pela Polícia Civil. Esses colégios, eles resgatam o patriotismo. Hoje, nossas crianças têm uma educação invertida, de valores invertidos, né? Aquela teoria do oprimido de Paulo Freire, que você não pode oprimir o aluno dentro de sala, né? Você não pode ditar regras, isso está errado. Um lar precisa de regras, uma escola precisa de regras, uma empresa precisa de regras. Então nós apoiamos o projeto dos colégios militares, a expansão deles e também a reestruturação, a busca de investimento, tanto para a mão de obra, o professor que precisa ser qualificado e bem remunerado, quanto as estruturas das escolas. Então nós vamos dedicar o nosso mandato a fazer isso, andar as escolas e ver como nós podemos ajudar a captação de recursos e interlocução com Brasília. Major, ainda com relação ao serviço público, vamos falar agora sobre saúde pública. Vivemos em meio à pandemia, porém antes da pandemia já vivíamos muitos problemas com relação à saúde pública no município. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, é importante contextualizar.
né? Eu não sou porta-voz do governo, mas a realidade, a verdade tem que ser dita. A atual gestão de Marcelo Crivella, em que pese eu ter críticas e observações sobre o trabalho desenvolvido, ele pegou uma prefeitura quebrada, né? O senhor Eduardo Paes deixou um rombo de mais de 15 bilhões. Esse é um número ainda não fechado, ainda não auditado, mas é um número parcial, 15 bilhões. Então a gente tem que ter em mente o seguinte, o Estado, né, lato sensu, ele precisa do imposto, e o imposto tem que ser bem aplicado. Se o imposto for desviado, que há escândalos envolvendo empreiteiras, né, no governo Eduardo Paes, fala-se de um esquema de corrupção de 6 bilhões. Então, quando o Estado arrecada o imposto e não destina o imposto para a escola, para a saúde, para a educação, quando ele desvia para a corrupção, ou quando ele faz uma má gestão, né, criando aí um gargalo, até um ato de improbidade administrativa, a gestão que assume, ela assume com sérios problemas. E aí você tem falta de pagamento do servidor, falta de insumos, falta de estrutura para atender o cidadão, né? A corrupção, ela mata, e mata muito. Nós, durante a pandemia, eu posso dizer que a Câmara Municipal fez o seu papel, eu fiz o meu papel, fui para a rua, fiscalizei, estive no hospital de campanha, fiz parte do gabinete de crise, né? Eu tenho formação de guerra química e biológica, então fiz parte desse gabinete, coloquei minha visão lá, o entendimento de um ataque biológico, e conseguimos tirar do papel o hospital de campanha. Tivemos no Estado, né, para vergonha da nossa sociedade, eu fui eleitor do Witzel, e assim como 3.170.000 pessoas, eu tive a vergonha de ver uma pessoa que eu votei, que eu acreditei, apadrinhando, permitindo esquemas de corrupção. Mas isso, no município, graças a Deus, a gente não viu. Então, em que pese, volto a dizer, nós temos críticas à atual gestão, eu posso asseverar, posso acreditar que não houve corrupção como houve no Estado. E a corrupção, ela mata. Pessoas morreram na fila dos hospitais precisando de um respirador. E isso na cidade do Rio de Janeiro, como eu disse, não aconteceu. Na verdade, houve doação de respiradores, né? Isso muito nos orgulha ter feito parte desse projeto e fiscalizado o destino do recurso. Major, falando ainda sobre serviço público, agora com relação a transporte público. Vivemos também um caos no transporte público, não só pela gestão do Crivella, mas gestões anteriores também. Quais seriam as suas propostas para transporte público de uma forma muito objetiva, pois precisamos estar cumprindo as outras perguntas? Nós fizemos a apresentação no Palácio da Cidade, anteontem, de um projeto, uma PMI, que trata de mobilidade urbana nas lagoas da Barra, transporte aquaviário, que seria o quê? Nós temos vários rios, canais, centenas deles, na cidade do Rio de Janeiro, que são pouco explorados, né? Nos países europeus, na Holanda, você já tem a cultura de usar os canais, né, as lagoas, para circulação de pessoas. Então eu apresentei um projeto, já existia uma PMI da época do professor McDowell, e esse projeto que nós apresentamos foi muito bem recebido pelo prefeito, e ele trata da criação de algumas linhas de transporte aquaviário na Barra. Com isso você aliviaria o trânsito na Avenida das Américas, na Lúcio Costa, né? O projeto prevê uma contrapartida, que é a limpeza, é um benefício ao meio ambiente, limpeza das lagoas da Barra, e também ele prevê a instalação de um VLT. O Rio de Janeiro teve o BRT, que foi apresentado como legado, teve dinheiro público para gerar o BRT. Só que o BRT é um transporte lento, ele não é transporte de massa porque é ônibus, ele passa por várias dificuldades, porque são as estações, é a via, é o caminho que ele foi estruturado, então precisaria de uma reestruturação nesse sentido, e no final ele não transporta ninguém, ele transporta poucas pessoas muito aglomeradas, sem qualidade, sem um serviço decente. Então a Zona Oeste sofre com isso, né? Isso impacta na Barra da Tijuca, Recreio, e quando a gente vai para a Avenida Brasil, a gente tem o mesmo cenário, né? A gente tem um transporte de massa sendo feito por ônibus. O transporte de massa ele tem que ser feito, Alexandre, por VLT ou trem.
esse é o transporte de massa ideal. E aí sim, ou o metrô. Só que o metrô ele se torna muito caro por causa da desapropriação, da própria infraestrutura que é embaixo da terra. Então, a gente precisa do transporte de massa integrado, sim, aos ônibus e ao transporte complementar alternativo, que aí você consegue chegar na estação com uma quantidade grande de passageiros e dali você irrigar essas pessoas, você irradiar para os bairros. Então, dentro da Comissão de Transporte, sou vice-presidente, a nossa proposta é essa, trabalhar a mobilidade urbana para a cidade do Rio de Janeiro. É um desafio, né? Porque vários gestores já passaram, nós estamos no Legislativo, nós não somos do Executivo, nós trazemos as propostas, nós fazemos a interlocução, mas nós dependemos também da boa vontade, do interesse do Executivo, que foi demonstrado no dia de ontem, quando o prefeito determinou a redução dessa PMI, e eu acredito que vai sair em breve, em poucos dias, e a sociedade vai voltar a ter esperança de chegar em casa levando pouco tempo. 1h30, 2 horas e meia que o pessoal da Zona Oeste leva para chegar em casa, isso é desumano, perde qualidade de vida, perde o empregador e perde a sociedade. Major, falando agora sobre o Serviço Público de Segurança Pública. Sabemos que 90% ou mais é responsabilidade do governo do Estado. Porém, temos também uma área que é responsabilidade do município, da prefeitura, que tem a ver o quê? Com a Guarda Municipal. Com relação à Guarda Municipal, gostaria de saber quais seriam as suas propostas com relação à segurança pública, também do que envolveria a Guarda Municipal, e já adiantando uma segunda pergunta. Você é a favor ou contra o armamento da Guarda Municipal? Ok, Alexandre, vou responder num bloco só. Primeiro, a Constituição Federal, no artigo 144, diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando o legislador disse todos, ele disse sociedade civil, órgãos privados, empresas públicas, a sociedade em geral. Então eu discordo, com todo respeito, que o município não tenha, que sobre 10% para o município. Eu discordo. Por quê? Porque a Polícia Militar hoje ela tem um cobertor muito curto. Né? Todos os anos nós temos aí uma média de 1.500 afastamentos na Polícia Militar e nós não temos concurso que reponha isso. E ainda que tivesse, vou te dar um dado, por exemplo, na Zona Sul, para cada 300 habitantes nós temos um policial na Zona Sul. Quando esse número vai para a Zona Oeste, nós temos 1.250 habitantes para um policial. Ou seja, a região mais carente, a região que não pode pagar segurança privada, que não pode ter um homem armado no seu condomínio, né, a região mais carente, ela é prejudicada na distribuição do policiamento. Isso aí é algo histórico, se repete governo a governo e a gente precisa mudar. A Guarda Municipal, desde 2013, existe a Lei 13.022, que entrou em vigor em 2016, ela teve 3 anos. Essa lei, ela ergue a Guarda Municipal à condição de polícia municipal. Polícia municipal é uma realidade na Europa e nos Estados Unidos da América do Norte há mais de 100 anos, que é o quê? É cada condado, cada município ter sua polícia, ligada ao prefeito, trabalhando em parceria com a Polícia Estadual e com as polícias federais. A prerrogativa de uso da força, do poder, ela cabe ao Estado, Estado lá do censo, município, Estado e Brasília. Então, quando o município assume esse papel, e é o que nós defendemos, que o município assuma esse papel diante da segurança, que o município não se omita no cumprimento da Lei 13.022. Quando o município toma essa postura, ele está dando um recado para a sociedade: olha, eu estou aqui e vou assumir minha responsabilidade. Nós não podemos perder os espaços públicos, Alexandre. Nós não podemos ter as praças ocupadas por usuário de drogas. Nós não podemos ter os canteiros, os parques ocupados por marginais com faca, né, com armas de fogo, com caco de vidro. Nós não podemos ter isso. A sociedade, o cidadão, ele tem que ter o direito, a liberdade de usar a sua cidade, de passear na sua cidade. E aí, dentro dessa realidade, nós fizemos alguns estudos, né, nós pesquisamos dados. Por exemplo, é um dado da Fundação Getúlio Vargas. Os municípios, as cidades que adotaram a polícia municipal reduziram a taxa de homicídio em 44%.
O Brasil, nosso país, ele tem um número de homicídios que chega a 64 mil homicídios por ano. Tivemos uma redução no governo Bolsonaro, em torno de 22%, mas o número é esse, ele orbita entre 50 e 60 mil homicídios. Ou seja, é o equivalente a uma guerra da Síria, por ano, de pessoas morrendo vítimas da violência. 11% dos homicídios do globo terrestre, do planeta, estão no Brasil. Ou seja, o Brasil é extremamente violento. Então, qualquer sinalização de redução da taxa de homicídio significa salvar vidas. 44% é o número da Fundação Getúlio Vargas. Então, qualquer parlamentar, não estou falando só do meu mandato é conservador, pró-polícia, pró-família, alinhado ao presidente Bolsonaro, mas qualquer parlamentar que despreze esse número, que ignore que vidas podem ser salvas com a implantação da polícia municipal, e sim, armada, não se faz polícia desarmada. Nós estamos numa cidade, nós estamos no estado, vou dar um número do estado, onde em 2019 foram apreendidos 505 fuzis de guerra. Nenhum país, nenhuma cidade, nenhum estado no mundo que não esteja vivendo uma guerra civil ou sob o domínio do narcoterror consegue ter uma apreensão desse nível. 505 fuzis em 2019. Então, como é que eu vou colocar o guarda municipal na rua, desarmado, numa cidade extremamente violenta e armada? É hipocrisia. Quem levanta esse discurso não tem responsabilidade com a vida humana. Então, nós defendemos, sim, a aplicação da Lei 13.022, defendemos a Guarda Armada, defendemos capilaridade no policiamento, porque esse policial municipal ele vai estar na porta da sua casa, te dando um bom dia, acompanhando aquele ir e vir na pracinha onde seu filho vai passear, E nós apoiamos que seja valorizada a categoria. A categoria está há anos sem aumento. A categoria precisa de equipamentos, precisa de investimentos. A categoria tem um plano de cargos e salários que eles lutam para desenvolver. Eu conheço a gente da Guarda Municipal que tem 22, 23 anos de guarda e está 8, 9, 10 anos no mesmo cargo. Isso desestimula os bons agentes. Nós precisamos estimular. Eu quero que esse homem vá buscar qualificação, que ele faça um MBA, uma pós-graduação, que ele faça um curso fora do país, que ele busque conhecimento para trazer serviço para a sociedade. E nesse sentido, o nosso mandato buscou dar alguns passos para poder trazer essa estrutura da guarda. Nós estivemos recentemente no Comando de Operações Especiais, que é o Centro de Excelência de Formação da Polícia Militar, e já iniciamos um diálogo para a criação de um convênio, onde as forças de segurança de elite da Polícia Militar passarão a treinar o guarda, que vai atender a sociedade lá na ponta. Major, estamos praticamente finalizando a nossa entrevista e vou fazer uma última pergunta, que eu preciso que seja bem compacta a resposta, para depois passarmos para as suas considerações finais. A nossa pergunta agora, última pergunta, tem a ver com o quê? Combate à corrupção. Com relação a isso, caso você venha a ser reeleito, se você recebesse da sociedade civil um requerimento para apoiar uma CPI das OS de saúde, você apoiaria sim ou não? Bem, boa sua pergunta, importante. Como eu disse, meu alinhamento ideológico hoje me levou para a base do prefeito. Meu alinhamento com o presidente Bolsonaro e aquilo que eu acredito e defendo. Ainda assim, na semana passada, mesmo sendo base do prefeito, eu assinei o requerimento de uma CPI. Eu acredito que, considerando o princípio da isonomia dos poderes, todos os poderes são independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. O legislativo cabe o papel fiscalizador em cima do executivo. E isso a gente não pode tergiversar. Diante da menor denúncia, diante da menor possibilidade, isso eu não estou dizendo que você tem que impeachment o prefeito, como houve uma articulação política do PSOL e do soldado do Lula, do Eduardo Paz, para impeachment o prefeito. Não estou falando isso. O impeachment é o último recurso se você tiver materialidade. Mas a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como qualquer outro tipo de investigação, tem que acontecer. Eu presidi uma CPI, consegui aprovar uma outra CPI
que vai apurar contrato entre o município do Rio de Janeiro e o governo do Estado, e espero, estando na Câmara Municipal, conduzir essa nossa CPI, que envolve o projeto PP, não sei se você sabe, mas o projeto PP recebeu mais de 1 bilhão do governo municipal, e a gente quer saber para onde foi esse recurso, como foi aplicado, porque as bases do projeto PP estão acabadas, né? Então a gente vai apurar isso, doa quem doer, e toda e qualquer apuração ou suspeita tem que ser levada até o final, porque a sociedade clama por isso, né? A onda que varreu as urnas em 2018, e pode acontecer esse ano novamente, ela exige uma coisa: postura, transparência e trabalho sério. E trabalho sério só existe se você fizer o papel fiscalizador, que cabe ao legislador. Pois bem, chegamos ao final da nossa entrevista. Você tem agora o seu momento de considerações finais, limitado em 2 minutos. Fique à vontade. Por favor, controle esse tempo. Se deixar o político fala muito. Eu penso o seguinte, um recado importante para a sociedade. Acredite, tenha esperança na mudança. Não se omita. Vá para a luta, defenda aquilo que você acredita. Pesquise, estude, entenda o contexto, né? Nós vivemos num mundo global. Nós temos eleições norte-americanas, nós temos no norte do Brasil uma narco-ditadura que mata o povo, que é a Venezuela. Nós temos uma disputa ideológica, existe sim uma disputa ideológica. Existe gente querendo levar ideologias como aborto, bandeira, causa LGBT, drogas, uso de drogas para o seu filho, para a sua casa. Então você tem que procurar candidatos que te representem, que tenham principalmente, Alexandre, coragem para se posicionar contra aquilo que não faz bem à sociedade. São teorias, são doutrinas que estão há 35 anos sendo pregadas. E olha onde o Brasil chegou. Piores índices na educação do mundo, piores índices no IDEB, desenvolvimento social baixíssimo, corrupção desenfreada, tráfico de drogas espalhado, estados como o Rio de Janeiro sob o controle do crime, né? Você não pode circular na cidade e no estado do Rio de Janeiro livremente, e uma doutrina nefasta. Então, não é polarizar por polarizar. Existem forças querendo a destruição do Brasil e existem forças do bem. Então, você, eleitor, na hora de escolher, busque quem represente os seus ideais e acredite no seu país, lute pelo seu país. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, é meu lema e força e honra. Muito obrigado pela oportunidade. Major, muito obrigado pela sua presença, mas não somente pela sua presença, pela presença também dos nossos seguidores do portal AIB News. Meus queridos, continuem nos seguindo, compartilhando os vídeos, pois nosso objetivo aqui é promover o voto consciente. Um grande abraço a todos e até as próximas entrevistas.